Gratidão. E qual a importância de adotarmos uma ferramenta de organização das nossas energias, vamos chamar assim, né? Por que a gente precisa, né? Ou necessita ter uma ferramenta, utilizar essa ferramenta, para que a gente possa manter a nossa vibração, o nosso estado de consciência. Porque as coisas não acontecem sem a nossa intenção, sem a nossa presença. Ou seja, sem que a nossa participação física não esteja alinhada, nós não conseguimos viver o estado de consciência, viver no estado de consciência, trazer o estado de consciência para a nossa realidade física. Então, quando alguém diz, eu me sinto em paz, estou me sentindo feliz, significa que essa pessoa vem praticando isso. Ela, de alguma forma, está permitindo que esse estado interno, que esse estado da sua consciência se perpetue na sua matéria física. Então, uma das práticas, né, ou uma das ferramentas que nós utilizamos, a nossa principal ferramenta é a meditação. Então, aqui o momento é de alertar ou conscientizar de uma forma mais profunda a importância dessas práticas. Ou seja, se não tivermos um movimento do nosso corpo físico coerente com o nosso movimento consciencial, a fisicalidade não suporta a experiência e ela não vai realizar essa experiência e a evolução não acontece, porque por mais que a nossa consciência esteja em um determinado nível, se não trouxermos essa informação, essa energia para a nossa matéria, como vamos fazer a experiência? Como vamos saber o que está acontecendo? Por isso, tantos desencontros nessa humanidade, porque a alma está em um determinado nível e o corpo físico não está naquele nível para suportar aquela experiência, aquela vibração, aquela frequência. Então, a meditação é uma ferramenta milenar, uma das ferramentas mais difundidas nesse mundo, nesse planeta Terra, por todos os mestres que passaram por aqui, que de alguma forma praticaram, né? Fizeram esses movimentos, porque entenderam que se eles não pararem, se aquietarem, todos os dias, pelo menos um pouco de tempo cada dia, o corpo físico não entende e não responde conscientemente aquilo que está acontecendo nos planos superiores. Então, um exemplo que saiu na mídia, né? Veja como existem locais no planeta, ou países, enfim, aonde níveis de consciência, ou seres mais evoluídos, permitem que as crianças, por exemplo, no caso da Tailândia, um grande exemplo que saiu na mídia, né? Tem mais de 5.000 escolas e 1 milhão de alunos aí envolvidos, crianças envolvidas em práticas de meditação. Então, elas estão sempre praticando com a consciência da importância de se tornarem seres pacíficos, não competitivos, da importância do alinhamento energético. Então, crianças estão trabalhando em si mesmas e já estão cooperando para o coletivo, desde criança. Então, hoje, não tem mais espaço para a gente dizer não tenho tempo, né? Porque o tempo nós criamos. E a meditação vai nos colocar, vai abrir esse espaço para a gente entender que o tempo não é esse linear, né? O tempo é o estado de consciência vivido no momento presente. Então, deixamos aqui a importância da meditação, uma ferramenta que, falo por experiência própria, né? Durante muitos anos e ainda hoje, a utilizo para não somente para mantermos o nosso estado, o nosso bem-estar, mas muito mais do que isso, para acessarmos mais de nós mesmos,
outras frequências, outras humanidades, outros estados de consciência, outras energias, outras informações. Então a meditação, ela tem vários níveis, ela acontece em nós em vários níveis. Quanto mais nos aprofundamos, mais a gente vai abrindo espaço e percebendo, entrando nesse espaço interno, que realmente somos nós. Esse vazio interno que muitas pessoas não chegam porque continuam ocupadas. Então, enquanto a gente não liberar esse espaço interno e percebermos que não somos o corpo físico, não somos a nossa mente, não somos a nossa emoção, não somos o personagem, somos a consciência que opera tudo isso, a gente continua delegando, né, o nosso poder ou continua terceirizando a nossa vida para que as circunstâncias um dia melhorem. Então a meditação é um ato que salva vidas, né, no sentido de salva mesmo. Ou seja, no momento em que eu resolvo, decido parar de me deixar frustrar ou me deixar iludir pelas circunstâncias externas, toda a minha energia vai sendo retomada para o meu centro de poder, para o nosso centro, nosso coração. E a única forma de fazermos isso é praticarmos, termos uma ferramenta que propicie o retorno dessa energia. Então, nossa tecnologia humana, nosso corpo, é uma tecnologia. Porém, se não conseguirmos operar essa tecnologia, continuamos deixando que circunstâncias, que energias contraditórias continuem entrando no nosso campo e confundindo a nossa vida. Então, conscientizarmos de que existe, que todos nós podemos praticar, ou seja, todos nós podemos nos aquietar, todos nós podemos sentar alguns segundos, alguns minutos todos os dias e dedicarmos a nós mesmos. Então, praticar a meditação não é algo de filosófico, não é algo de alguém que está buscando espiritualidade, não é nada disso. É uma ferramenta que traz de volta a nossa energia, a nossa frequência, o nosso estado original. E quando a gente pratica, por que a gente precisa praticar? Por que a gente precisa repetir? Porque só assim o nosso corpo, nossa mente, nossas emoções vão entrando em alinhamento, vão entrando em sintonia novamente com aquilo que somos. Então a gente tem que perseverar, porque sem perseverar, a energia que é lenta não é percebida pelo nosso corpo. Muitas vezes fazemos uma meditação, participamos de uma meditação coletiva, fenomenal, onde energias que não estavam disponíveis no nosso campo energético, não é que elas não estavam, elas estavam inertes, estavam inativas, ou não estavam sendo percebidas pelo nosso corpo físico, porque a nossa percepção estava reduzida. Então participamos disso e de repente nos sentimos completamente diferentes. Mas no momento seguinte, não estamos mais naquele estado, então acreditamos que aquilo não funciona. E não é assim. Então esse movimento da consciência sobre a matéria é o que precisa ser permitido por nós. E a meditação, ela tem que continuar, ou seja, nós temos que continuar as práticas, nós temos que continuar entrando nos estados que aquilo nos permite, evidentemente, se nós nos sentimos bem fazendo isso. Se nós sentimos que com aquilo algo diferente acontece. Se a gente percebe que algo diferente aconteceu, significa que a prática está coerente com a nossa frequência, com aquilo que a gente está buscando. Então a gente não tem que desistir, a gente tem que persistir. Agora, achar que é a ferramenta que faz é a outra ilusão e que faz muitas pessoas desistirem.
porque acredita que eu estou lá, estou me esforçando. E por que não está acontecendo? Justamente porque está se esforçando. E a meditação não foi feita para se esforçar, foi feita para se sintonizar, para permitir, para não julgar, para não querer nada, simplesmente para se adentrar nos portais que são disponibilizados através da meditação. Então, essas ativações, essas mudanças energéticas, essas curas que chamam muitas vezes, nada mais são do que alinhamentos frequenciais energéticos com pontos do nosso corpo que estavam desalinhados. Então, isso, não podemos querer que isso aconteça tudo de uma vez. Tá? Temos que entender que existe um processo energético que vai se dando aos poucos, dependendo do nível de cada um. Tem pessoas que já estão absolutamente mais alinhadas. Então, nesses momentos, elas vão recebendo mais daquilo, e vão se alinhando mais, e vão se elevando mais, e vão percebendo na sua vida física a facilidade de realizar as coisas. Então, o objetivo da paz mundial, como essas crianças fazem, imagina o nível de consciência que elas já têm. Elas sabem da importância de estar, de sentir, de viver a paz. Porque nada pode ser construído sem paz. Não podemos construir nada sem paz. Não podemos construir nada correndo, bagunçados, com a mente confusa, com as emoções todas jogadas para lá e para cá. Então, praticar a meditação é mais do que se alinhar, é nos reconectarmos com quem somos e abrirmos a possibilidade de contato com esse que somos nós, né? Então, o contato, a grande maioria dos contatos bem-sucedidos, entre aspas, aconteceu por meio de seres que começaram a praticar, que começaram a meditar muito cedo. Outros não começaram a praticar muito cedo, nessa encarnação, mas já trouxeram dentro de si a semente, ou seja, de ter feito essas práticas em outros momentos. Então, o nosso corpo entende quando a gente aciona um movimento de uma prática. Ele vai resgatar a impressão que existe na consciência e vai retomar muitas vezes o ponto onde paramos. Então, essa foi a experiência que eu tive. Eu parei tudo e comecei a praticar e comecei a perceber que sabia, que conhecia algo e que estava partindo de um ponto que não era outro, ou seja, de que em algum momento isso fez parte da minha vida. E mais tarde isso foi revelado. Então, quando a gente sente no coração de fazer, de praticar, não temos que colocar a mente para interpretar e nem fazer uma enquete para perguntar: o que você acha? É bom? Não é? Porque a gente vai perguntar para quê? Para quem não está imbuído dessa energia, vai normalmente desmotivar a pessoa e falar: para que você vai fazer isso? O que você está fazendo agora? Não me diga, de novo vai meditar, de novo vai lá no parque, de novo vai no alto da montanha. Então, essas elucubrações da mente são de seres que estão completamente fora, né, de uma energia que corresponde à meditação. Então, a meditação nos coloca no nosso ponto de contato com o sagrado. Então, temos que entender que não estamos ali porque estamos pedindo alguma coisa, ou porque estamos desejando alguma coisa. Eu vou meditar porque eu estou querendo alguma coisa. Não, nós estamos simplesmente nos alinhando, nos realinhando, nos reorganizando de volta à nossa verdadeira frequência. Então, muitas pessoas começam a praticar isso e começam a resgatar tudo aquilo que sempre esteve dentro delas. E é o encontro com elas mesmas. Só que a meditação, a gente acredita que vai até um ponto, né? E depois não é mais necessário.
E não é. Por quê? Porque a meditação tem vários níveis. Se estamos num processo ascensional, significa que vamos transitar por diversos níveis de consciência. Então, nós vamos precisar de quê? Vamos precisar de energia, de frequências mais altas. Vamos precisar desse impulso. De onde que ele vai vir? Então, a meditação é uma forma de acessarmos a energia do impulso e recebermos um insight, uma ideia, uma criatividade, algo que às vezes está adormecido dentro de nós, porque a gente não se aquieta, porque a gente não para, porque a gente não se permite entrar num estado alterado de consciência. Então, muitas pessoas acreditam que isso é fantasia, que isso é alucinação. E não é nada disso. São níveis de consciência de nós mesmos que estão dormindo. Né? E que o despertar acontece quando a energia é colocada nesses níveis dormentes. E para isso a gente tem que afinar o nosso instrumento, que é o nosso corpo físico. Sozinho, ele não vai acessar um estado de paz. Sozinho, ele não vai acessar um estado de alegria profundo, que não depende de nada lá fora. É necessário que a gente entre nesse estado, que a gente viva, perceba que existe. Então, a realidade externa vai responder a esse estado, porque a realidade externa não responde ao nosso estado mental. O estado mental vai simplesmente se conectar a outro estado mental, mas a realidade continua a mesma, porque não tem força para mudar, porque é um nível material, é um nível de corpo material denso. Ao passo que o estado de consciência é um nível imaterial. Então, esse nível tem força de moldar a realidade externa e romper todos os condicionamentos. Então, muitas pessoas não praticam a meditação ou não buscam a introspecção porque não querem romper com as cristalizações, querem continuar vivendo a mesma coisa, por medo de que, se deixarem de viver a mesma coisa, não vão saber o que vão viver. Só que justamente o desconhecido é aquilo que nós viemos viver, e não o conhecido, que é o corpo físico, né? Andando em círculos, reproduzindo sempre e repetindo sempre as mesmas coisas. Então, vamos nos conscientizar da importância de termos sim uma prática. Pode ser meditação, pode não ser, mas é necessário, porque se o nosso corpo não entende e não se rende ao movimento da consciência, a união não acontece. Então, o eu superior continua mandando comandos, continua mandando instruções, e nós aqui não entendemos nada. Ficamos ali tentando entender o que é para fazer. Por quê? Porque a percepção, ela vem do corpo energético, do corpo sutil, não do nosso físico. O nosso corpo físico recebe a percepção. Mas se o nosso corpo físico não está preparado, ele não percebe, porque ele está numa outra vibração. Ele está sintonizando a antena em outra estação. Então, meditação é uma prática que ajuda em todos os níveis de consciência. Começa ajudando a fisicalidade a se organizar, a se acalmar, a diminuir os níveis de estresse, de ansiedade, a reequilibrar o sistema nervoso. Começa num monte de pontos físicos e depois vai se expandindo, vai se aprofundando para chegarmos nos estados de consciência que correspondem à nova era. Gratidão.